Existem 2 livros na Bíblia que são livros que não podem ser tomados trechos de dentro deles sem o contexto do livro todo. Esses 2 livros são Jó e Eclesiastes. Pelo menos esses 2 que eu me lembro, são livros que não podem ser lidos, não podem ter textos, versículos retirados de dentro deles, sem levar o contexto de todo o livro, porque há coisas que são afirmadas ali dentro que podem parecer ser verdadeiras ou podem apresentar uma ideia incompleta se não levar em conta o livro todo. O livro de Jó, porque é um tratado sobre a questão da razão do sofrimento. E então, a questão de que muitas pessoas acreditam que o sofrimento só é causado pelo pecado e que quando uma pessoa sofre ou fica doente ou cai na desgraça, é obrigatoriamente por causa de pecado, o que não é verdade. É o que o livro de Jó trata. Então, quando você pega alguns textos, por exemplo, os discursos dos amigos de Jó, você pode tirar doutrinas completamente erradas se você não levar em conta o livro como um todo. A resposta final se encontra no final do livro. Logicamente, a resposta final se encontra no final do livro, está certo? A mesma coisa acontece com o livro de Eclesiastes. Esse livro, ele começa fazendo uma avaliação da vida e o resultado está no final. Então, muitas coisas podem gerar doutrinas erradas se nós não levarmos em conta o livro como um todo. Esse é o livro de Eclesiastes, por exemplo. O livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão. Salomão tem uma história bastante impressionante, uma vez que, segundo a Bíblia, ele foi o homem mais sábio sobre a face da terra. Nem Einstein, nem qualquer grande cientista da nossa época se compara em inteligência a esse homem. Só que ele não teve o privilégio de ter a sabedoria acumulada de milênios de história, como nós temos hoje em dia. Então, o que acontece é que os cientistas atuais, eles têm, talvez, alcance de suas conclusões maior, porque vem do acúmulo de conhecimentos e de entendimentos ao longo de milênios sobre a natureza e o funcionamento das coisas. Mas, tendo em conta o conhecimento da época, Salomão era o homem do coeficiente de inteligência mais alto que se possa imaginar. Ele era muito inteligente. Além disso, ele era rico. Diz que prata era que nem pedregulho na rua, em Jerusalém. E o ouro tinha abundância de toneladas. Imagina receber todo mês toneladas de ouro, Ricardo. Você nem ia saber o que fazer com tanto dinheiro. E esse homem tinha tudo do bom e do melhor. Mas a história de Salomão conta que, por causa das muitas mulheres com quem ele se envolveu, por casamentos políticos, ele se afastou do Senhor. Então, a vida de Salomão parece muito linda, maravilhosa, mas tem esse detalhe, que ele começou a construir templos para os ídolos pagãos das mulheres com quem ele se envolveu, mulheres de vários povos que não criam no Senhor Deus e, portanto, desviaram ele da fé. Veja que um homem com alto grau de inteligência pode cair. Não é a tua inteligência que vai te segurar. E esse Salomão, então, ele escreve o livro de Eclesiastes, que é muito importante para nós, amados. Por quê? Porque ele é um livro que foi escrito quando Salomão já era velho. Como é que você sabe disso? Pelo fim de Eclesiastes, quando ele fala: lembra-te do teu Criador nos dias de tua mocidade, antes que venham os dias dos quais você diz, não tenho neles prazer. Ora bolas. Ele falava disso, e já no começo de Eclesiastes,
ele se apresenta como filho de Davi, pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Esse Salomão, no final da vida, ele viu a besteira que fez. Então ele coloca esse livro de Eclesiastes como uma avaliação de tudo aquilo pelo que ele passou, como um resumo de sua vida e de como ele retornou para Deus depois de todas as coisas que ele colocou. Se nós olharmos o capítulo 1 e 2 de Eclesiastes, eu só vou ler um versículo para vocês, por enquanto, que está escrito assim, ó, Eclesiastes capítulo 1, verso 2. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Eu gosto de comparar Salomão com um escritor existencialista chamado Jean-Paul de Sartre. E o existencialismo é uma filosofia que diz que a existência é tudo que nós temos e que a existência não tem sentido, porque eles não acreditam num Deus criador, logo toda a existência é uma piada, uma brincadeira. Todo ser vivo procura achar uma razão para existir, mas ele simplesmente existe sem razão ou motivo algum. Tanto é assim que muitos dos filósofos existencialistas pregaram que a melhor coisa para o homem é se suicidar. Ou ficar louco. Você pode escolher. E tanto é assim que Jean-Paul de Sartre tirou a própria vida. Ele diz assim, o homem é um nada que nadifica os outros. Enquanto você ignora os outros ignoram você. Você faz uma escolha, tanto faz se você escolhe uma coisa boa ou ruim. Você é livre para escolher, mas as tuas escolhas não têm significado nem sentido nenhum. Esse é o pensamento de Jean-Paul de Sartre, da filosofia existencialista. E nós observamos aqui que parece que Salomão chega por um caminho muito próximo. E ele chega por causa da seguinte conclusão. Assim como os existencialistas não creem em Deus, dizem que Deus está morto, também Salomão ele parte do pressuposto do que significa a vida sem Deus. E a conclusão é praticamente a mesma, né? E aqui no capítulo 1 nós vamos ver algumas coisas a respeito de fazer um rápido resumo do capítulo 1. Aqui tem a doutrina geral da vaidade da criatura, exposta no verso 2 e explicada no verso 3. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? E aí ele começa a provar essa doutrina. Primeiro, pela curta duração da vida humana, bem como da multidão de nascimentos e enterros nesta vida. Nossa família passou por uma semana bastante atarefada. 3 dias atrás faleceu a sogra do meu cunhado, irmão da Keren e da Miriam. E aí nós estivemos bastante ocupados com a cerimônia fúnebre da sogra do Rami, meu cunhado. Depois, ontem, faleceu a tia deles, Tante Lade, e hoje está sendo feito o velório em caráter bem limitado por causa do Covid, ela faleceu de Covid. Mas você vê essas coisas, recentemente tivemos aquela menina que tirou a própria vida também. Então, você vê essas coisas acontecendo na vida, olhando desse ponto de vista, é muito importante ver que a vida ela parece carecer de significado sem Deus. E ela carece de significado sem Deus. A vida é uma vaidade, simplesmente se for considerar a existência por si só. Outra coisa que prova a natureza inconstante do revolver constante das coisas, de todas as criaturas. Fluxo e refluxo, o sol levanta e se põe. O sol levanta e se põe, levanta e se põe, levanta e se põe. E nós damos uma volta em torno do sol, nós conseguimos juntar, quando temos saúde, 84, 85, alguns 100 voltas ao torno do sol, e a Terra continua girando e nós passamos. Não é verdade?
Então parece uma coisa vazia, sem sentido. Porque você se apaixona, você ama, você odeia, você trabalha, você se esforça, no final você vai, o trabalho fica, as pessoas ficam, e tudo se acaba, se for considerando do ponto de vista natural. Do trabalho abundante que o homem tem por causa desses ciclos da pequena satisfação que ele tem com o trabalho. Existe uma outra filosofia chamada hedonismo, que é a filosofia que mais predomina na sociedade moderna. Hedonismo vem da palavra grega hedoné, que significa prazer. Então é o seguinte, eu vou morrer, então vamos tirar prazer de tudo que pudermos encontrar. Vou namorar todas, vou beijar todas, vou pular a cerca, vou beber todas, vou encher a cara, vou viajar muito, vou ter prazer a rodo. Só que o resumo é que nós temos mais tempo de sofrimento do que de prazer. Não sei se em Provérbios, em Eclesiastes, está escrito que até no riso há tristeza. E aí então você observa também que o homem tem pouca recompensa do seu trabalho. Parece que a felicidade é como um fantasma. Se você tentar agarrar a felicidade, você agarra o vazio. A felicidade não existe como objetivo, sabia disso? É uma coisa engraçada, se você trabalhar para ser feliz, você não vai conseguir. A felicidade é consequência de você fazer as coisas certas. E então, isso mostra como a vida pode ser uma vaidade também. Está no verso 8. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez se tornará a fazer. Nada há, pois, de novo debaixo do sol. Repetição das mesmas coisas. A vaidade do conhecimento, todas essas coisas parece ser uma visão negativa para vocês saírem daqui de droga, de vida, que sofrimento. Mas o que Salomão quer trazer com tudo isso não é uma visão negativa da vida, é pelo contrário, um despertar para o sentido da vida, para o sentido da sua existência e para o fato de que você pode estar correndo atrás das coisas erradas. Veja, nós estamos começando um novo ano, um novo ciclo. A Terra vai dar mais uma volta ao redor do Sol e nós vamos chegar de novo num dezembro, com Natal, de repente, passando 31 de dezembro, nós vamos ver fogos de artifícios no céu e começa um novo ciclo. Nós não sabemos quais de nós vão chegar até 2023 e como nós vamos chegar até 2023. O fato é, porém, que cada novo ano nós fazemos resoluções, fazemos escolhas. E, na verdade, isso é bom, porque, afinal de contas, nós, sem escolhas, sem resoluções, nós corremos atrás do vento automaticamente, porque não temos nada para fazer, não temos um objetivo a alcançar. Mas agora eu quero mostrar para vocês que há coisas que podem ser vazias, há buscas que podem ser vazias. E aqui algumas coisas bastante surpreendentes, porque são buscas que nós consideramos válidas. Por que será que elas podem ser vazias? Vejam, por exemplo, isso pode ser uma busca inútil? Busca por novidades e curiosidades. Quem de vocês nunca gostou de ver um lugar novo? Nunca fez uma viagem para conhecer um lugar novo? Minha esposa e eu celebramos 35 anos de casados, em segunda-feira passada. Aí, lá por quarta-feira, saímos passear e nos embrenhamos numa estrada lá em São Luís do Purunã. Acabamos descobrindo uma estrada de cimento maravilhosa que tem lá para trás um asfalto, não é asfalto, um cimento, uma estrada maravilhosa mesmo, grande, espaçosa, que eu nem sabia que existia. Descobri que é da fábrica de cimentos Itambé. E andamos, vimos paisagens diferentes, achamos que
nós íamos voltar para o mesmo ponto de origem, não ia, tivemos que voltar por onde viemos. Curiosidade, quem não gostaria de fazer um tour pelo Brasil? Coisas novas. Ver coisas novas, coisas que nós nunca vimos. É interessante ou não é? É interessante sim. Só que no versos 1 a 10, nós vamos ver algumas coisas interessantes. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz seu giro para o norte, volve-se, revolve-se em sua carreira, retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar não se enche. O lugar para onde correm os rios, para lá tornam a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Há alguma coisa nova, versículo 10, que se possa dizer, ver isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. E aqui eu quero parar um pouquinho para pensar. Nós vivemos uma época maravilhosa em que temos coisas com as quais não sonharam nossos antepassados. Temos agora a possibilidade, inclusive, de, em alguns anos, enviar os nossos primeiros seres humanos para Marte. Primeiro planeta, realmente, que nós vamos visitar. Sim, há coisas novas acontecendo, de certa forma, mas são apenas reaproveitamento das anteriores. E seja morando em outro planeta ou morando aqui, as necessidades e lutas da vida serão as mesmas. Teremos que comer, beber, dormir, nos relacionar, e todas as lutas humanas se repetem, ciclo após ciclo. A própria novidade deixa de ser novidade. Nós moramos em uma cidade linda e maravilhosa chamada Curitiba. Mas para nós que somos curitibanos é uma paisagem comum. Pessoas que moram em cidades lindas e maravilhosas à beira do mar, o turista vai lá, fica extasiado para isso. Vejo isso todo dia. Não é novidade. Então você observa que muitas vezes nós queremos preencher a nossa vida com novidade. Isso pode ser uma busca vazia. Por incrível que pareça. Não há nada errado em você sair, viajar. Eu quero que você viaje, que você conheça novos lugares. Eu quero que você conheça coisas novas, experimente sensações novas. Mas lembre, não está nisso o sentido da vida. Esse é o problema, quando uma pessoa tenta preencher o sentido da vida com novidades. Outra coisa, busca por sucesso e fama, versos 11, 12 e 16. Diz assim: já não há lembrança das coisas que se precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois dela. Verso 16. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em maioria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Salomão, ele foi um conhecedor da natureza. Escreveu livros sobre plantas, sobre animais. Eu não sei o que ele escreveu, mas era um homem dotado de uma ciência muito clara. Ele era um homem cuja fama se espalhou sobre a face da terra, tanto é que dignatários de outros países vieram só para ouvir ele falar. Imagine isso. Imagine, de repente, você tem o presidente da Rússia, o Putin, né? Vladimir Putin, na porta da sua casa. Eu queria bater um dedo de prosa com você. O presidente dos Estados Unidos, agora o Biden, né? Também esperando vaga para ter uma conversinha contigo, escutar da sua sabedoria. Assim era Salomão. Hoje é apenas um conto, uma história, uma referência. Tudo aquilo que ele construiu, toda a fama que ele teve, alguns historiadores não cristãos dizem que é lenda. Todos os feitos dele passam pelo crivo de algumas pessoas como lenda,
como crença, como uma história para criancinhas. Conto da carochinha. Então você observa, toda a fama que você atingir também não preenche o sentido da vida. Porque, principalmente numa época em que nós vivemos e que as coisas acontecem em tempo acelerado, quem era famoso há 2 meses atrás pode ser um completo desconhecido hoje. Que outras coisas ocupam o lugar, muita coisa está acontecendo ao mesmo tempo e não preenche também o sentido da vida. Outra coisa, busca por realização no trabalho, versos 14 e 15, capítulo 2, versos 4 e 6. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. O David ia dizer assim, bota um pouco de massa que a gente endireita, né? Mas o fato é que há tanto trabalho a ser feito, versos 4 a 6, diz assim, empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie, fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores, comprei servos, e aí um monte de coisa que ele tinha. Com todo o trabalho que ele teve, ele disse assim, não fiquei satisfeito. Uma coisa que eu observei, você pode se matar de trabalhar. Quando você morre, tem muito trabalho para ser feito. Há um erro que as pessoas acham que aqueles que se matam de trabalhar estão certos. Sabia que está errado? Se matar de trabalhar não é uma virtude. Ser preguiçoso não é uma virtude, com certeza, não é uma qualidade boa. Quem é preguiçoso não tem bênção para preguiçoso. Mas aquele que se mata de trabalhar também não é uma virtude. Trabalhe o necessário para você ter uma vida boa, ordeira. Trabalhe o necessário para que você seja bênção para os outros. Mas trabalhar por trabalhar nunca foi o propósito de Deus para a sua vida. E é isso que Salomão percebe, todo o trabalho que ele teve, todo o empenho que ele teve, na verdade não preenche o significado da vida. E como o tempo está passando, eu quero ser mais rápido. Busca por riqueza e prazer, capítulo 2, versos 1, 8 a 11. Disse comigo, vamos, eu provarei com alegria, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Versos 8 a 11. Amontei para mim prata e ouro e tesouros de reis, de províncias, provi-me de cantores e cantoras, das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Gente, olha, se tem alguém que teve mulher na vida, foi Salomão, porque ele tinha 700 esposas, oficialmente esposas. Ainda tinha 300 concubinas, que seriam aquelas que não estão casadas com ele, mas estão ao seu serviço também para essas coisas. Não posso dizer que a Bíblia aprova isso. A Bíblia conta e não justifica as pessoas que fazem isso. O concubinato, né? Seria pessoas amasiadas. Então, vejam só, 700 esposas e 300 por fora ainda, seria mais ou menos uma ostentação, porque na verdade ele nem tem condições de acompanhar a vida íntima com todas essas mulheres. Todavia ele tinha para escolher o quanto ele quisesse. Prazer a todo tipo. Se ele quisesse um carro novo, né? Não tem como hoje, né? Um carro com motor, mas teria com cavalos luxuosíssimos, podia andar de navio para onde quisesse, podia fazer o que bem entendesse, encher a cara, não encher a cara, comer do que ele quisesse comer, inventar a comida, tudo que pode causar prazer, ele podia ter. E vejam só, amados, aqui está uma coisa interessante. Prazer como felicidade, tanto o prazer como a felicidade, são coisas que, se você fixar o olho nelas, desaparece.
Porque o prazer, ele tem um efeito muito interessante, assim como acontece com o prazer causado pelas drogas, por exemplo. Sempre você precisa de uma dose maior para conseguir o mesmo efeito. Uma pessoa que é alcoólatra, uma pessoa que usa drogas, ela nunca fica na mesma porção da droga ou do álcool, porque ela precisa sempre uma dose maior para atingir o mesmo êxtase. A mesma coisa acontece com outras formas de prazeres, quando elas se tornam um objetivo da vida, a pessoa fica procurando, se afundando cada vez mais em experiências mais fortes e mais fortes e mais fortes, para conseguir ter o mesmo êxtase que teve na primeira vez. Seja que tipo de experiência prazerosa for. Aí você vê os gordos mórbidos, que a gente diz, pessoas com 300 quilos que precisam um guindaste para tirar da cama. Por que vocês acham que ela chega a esse ponto? Talvez um médico possa dizer que existe alguma doença orgânica, mas boa parte das pessoas que têm esse problema começaram com a gula. Prazer de comer, é gostoso comer, mais. E acabaram naquele estado. Estômago dilatado, excesso de gordura, perigo de morrer de infarto a qualquer hora. Veja só, até os prazeres precisam ser limites, e o prazer não é a razão da vida. Aliás, a vida é prazerosa quando a gente cumpre o sentido da vida. Essa é a grande verdade. E ainda, por último, busca por uma vida louca. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou ser maluco, beleza, com certeza, vou curtir a vida doidado, não vou pôr limite, eu vou fazer o que me der na telha. Salomão também tentou isso. Vejam, versículos 12 a 17 do capítulo 2. Então passei a considerar a sabedoria, a loucura e a estultícia. O que fará o homem que seguir o rei, o mesmo que outros já fizeram? Então vi que a sabedoria é mais proveitosa que a tolice, tanto quanto a luz traz mais proveito que as trevas. E assim, amados, porém, Salomão começa a dizer, vejam só, versículo 16, pois tanto do sábio como do estulto a memória não durará para sempre, pois passado alguns dias cai tudo no esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte o estulto. Então você observa que todas essas procuras que eu listei aqui, você não pode dizer que elas são erradas. Podia falar aqui da procura pelo conhecimento que eu deixei de mencionar. Você quer um doutorado, quer uma pós-graduação, ótimo. Só que se for isso a essência da sua vida, você está errando o alvo. Que adianta você ter um diploma de doutorado pregado na parede, para todo mundo ver, e você ser um homem infeliz, não realizado. Que adianta? Então, a conclusão disso, gente, é a seguinte. Todas essas buscas podem ser genuínas. São coisas com as quais você ocupar a sua vida. Por favor, trabalhe, não seja vagabundo. Por favor, procure o conhecimento. Por favor, faça coisas significantes para os outros. Não seja um Zé Ninguém. Mas não ponha em nada disso o significado da sua existência. Porque elas são apenas acréscimos. A verdadeira razão da sua existência nós encontramos no capítulo 2, 24 a 26, versos 24 a 26. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi que também isso vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus.
também isto é vaidade e correr atrás do vento. Eu quero que você tenha uma vida financeira boa, equilibrada, que você tenha dinheiro sobrando, mas que nisso não esteja a razão da sua vida. Eu quero que você seja culto, inteligente, quero que você seja famoso pelas coisas boas que você faz. Procure essas coisas, mas acima de tudo, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Na verdade, amados, você foi criado para Deus. E longe de Deus você é pobre, miserável. Estão lembrando do Apocalipse, né? Nu, infeliz. Você só é feliz na presença do Senhor. Por isso, Eclesiastes termina assim, capítulo 12, versos 1, 13 e 14. Vamos lá para o final de Eclesiastes. Esse é um texto que eu costumo ler, inclusive, em velórios. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Agora, pulando rapidamente para os versos 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Que o principal objetivo da sua vida seja ser um homem, uma mulher de Deus. Que o principal objetivo da sua vida seja aumentar a sua vida de oração e a sua comunhão com Deus. Que seja tornar-se um adorador mais sincero, um servidor mais fiel do Senhor. Que você conheça Deus não só pelo nome, mas por sua presença. Fazendo isso, todas essas coisas passam a ter significado. E a sua vida vai valer a pena. E os seus dias serão dias de bênção. Então, o que eu queria concluir é o seguinte: qual é o objetivo para a tua vida esse ano? Seja um adorador mais intenso. Seja uma pessoa de uma vida de oração mais profunda. Seja uma pessoa tomada pelo Espírito Santo. Seja uma pessoa que traz cura e libertação por onde vá, mas que viva uma vida de plena obediência, não só à direção geral que está na Bíblia, mas também a direção pessoal que vem do Espírito Santo para a sua vida. De modo que você possa dizer: eu tenho, até no final dos meus anos, prazer. Você possa dizer como Paulo: acabei a carreira, cumpri a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. E agora uma coroa está me sendo reservada. Você sabe, um exemplo bem claro disso, eu vejo quando o povo de Israel foi para a Terra Prometida, e eu quero terminar por aqui. O povo estava indo para a Terra Prometida, mas eles estavam indo enganados. Sabe por quê? Eles estavam tremendamente interessados numa terra que emana leite e mel. E o objetivo de Deus era bem outro. Era estar no meio do seu povo. Eles perderam a bênção que já estava acontecendo no caminho, na nuvem da presença de Deus sobre eles durante o dia e como coluna de fogo durante a noite. Amados, eles já estavam experimentando a terra prometida, porque a terra prometida é Deus. Só que eles estavam sonhando com um chão de terra e não com a presença de Deus. Que os teus sonhos sejam mais altos, que os teus sonhos sejam andar na presença de Deus e ser conhecido dele, e conhecê-lo pessoalmente cada vez mais. Aí todos os teus dias vão ser dias de cânticos. Vamos ficar em pé e orar? Deus, obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos exorta, nos ensina a não sermos iludidos pelos prazeres passageiros dessa vida. Mas nos ensina que há algo muito maior, que é a razão de nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a nunca perder esse foco
e também levar outros, Senhor Deus, que estão iludidos por sonhos passageiros, para procurar o verdadeiro, o essencial, que é a Tua presença em suas vidas. Nos ajuda a ser bênção neste mundo, enquanto Te servimos, Te adoramos, enquanto nós Te honramos com nossas vidas. Em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a convivência do Espírito Santo esteja com o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.